Quando você está bem conectado com a sua intuição, bem conectado com o seu sentido profético, você consegue ter essa intuição pura. Então, você consegue mentalizar uma pessoa, por exemplo, nos atendimentos que são online, não precisa estar necessariamente na sua frente, e você consegue ir intuindo sobre essa pessoa. À medida que você vai desenvolvendo a sua coroa, desenvolvendo a sua intuição pura, você consegue inclusive sentir sobre pessoas quando você está falando sobre elas. Num exemplo de um atendimento, vamos supor que chega uma pessoa, uma esposa, e ela começa a falar sobre o marido, e aí ela tá falando sobre aquele marido, sobre as questões que ela tá vivendo com aquele marido, e você consegue sentir, inclusive, o campo do marido. Então você consegue sentir um pouco sobre aquilo que está disponível no campo do marido, tá? Aqui tem uma questão, um disclaimer importante. Que à medida que a gente vai sentindo, vocês não estão vendo a tela, né? À medida que vocês vão desenvolvendo, né? Todos nós vamos desenvolvendo a coroa, a gente consegue ter intuições puras, ou seja, ver a verdade divina do outro. Com aquilo que está disponível, né? Que na prática isso significa que se você não tem permissão da pessoa para ler o campo dela, por exemplo, pode ser que fique um pouco mais complexo você ver grandes coisas. Ou seja, na prática, se você não tem permissão, você vai ver o que está disponível ali no campo áurico da pessoa. Exemplo. Se você chega perto de uma pessoa e essa pessoa está muito triste, aquilo está disponível no campo dela. Por mais que ela esteja sorrindo, contando piada, você vai conseguir sentir, né? Vai conseguir sentir através do seu empático e você vai saber, né? Se você não tem um empático desenvolvido, você vai simplesmente saber que aquela pessoa está triste. Né? E aí você vai sabendo que aquela pessoa tá triste e não precisa necessariamente ter a permissão daquela pessoa, porque já é algo que a própria pessoa não está tentando esconder. Mas quando a pessoa te dá permissão para acessar o campo dela, permissão para fazer a leitura, aí sim você consegue ter esse parâmetro de aprofundamento, ou seja, você vê com detalhes, vê toda a informação que tá ali no campo da pessoa e ver com muito mais detalhes, né? Até coisas que talvez a pessoa simplesmente nem queria de verdade que você soubesse, no sentido de que ela não optou por te contar. Né? Então, se a pessoa deu permissão para você ler o campo dela, você consegue intuir, né, sobre o todo que tá ali no campo daquela pessoa, tá bom? É diferente nesse aspecto de que você, sem permissão, você só vê o que tá disponível, e com permissão, você vê o todo que tá ali no campo daquela pessoa e você consegue navegar no campo dela. Então você vai navegando a sua intuição sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre as questões que estão acontecendo ali no campo áurico da pessoa e você vai intuindo sobre aquilo, né? Aqui também na coroa é onde mora a verdade divina do outro. Na prática, isso daqui significa que é quando você consegue saber a verdade divina sobre o todo. Uma vez que você está completamente reunificado com o seu eu superior, que é quando você tem o assentamento na coroa, né, do seu eu superior, e aí forma... só para vocês entenderem, o eu superior é uma bola de luz, no geral, quando você vê com a sua clarividência. No outro, você acaba enxergando como uma bola de luz mais para cima da cabeça. À medida que aquela bola de luz, ela vai assentando, você vai se reunificando com o seu eu superior, ela vai assentando no topo da cabeça até formar aquela luz, né, que tem em volta. Então, quando você vê, né, de forma clarividente, não com o olho físico, digo, no outro, você consegue perceber o nível de iluminação da pessoa. De iluminação não significa um conjunto de regras, tá? Mas o nível de reconexão com o próprio eu superior, através da distância, mais ou menos, que tá ali a consciência do eu superior em relação à coroa da pessoa. E quando você está com a sua coroa completamente iluminada, né, pelo seu próprio eu superior, você tá livre da culpa de ser quem é. Então você tem a bênção de
si mesmo aqui entenda a bênção do eu superior, né? No sentido de que no Bhagavad Gita, no Yoga Sutras de Patanjali, mesmo no livro vermelho do Carl Jung, chama o eu superior de si mesmo. Então, a bênção do si mesmo para ser a própria essência. Manifesta. Então, você tá livre da culpa de ser quem é, né? Sabe aquelas pessoas que nasceram e aí elas nasceram e foram logo rejeitadas no nascimento, ou era uma gravidez indesejada, por exemplo, e acaba constituindo para si um sistema de culpa de existir, como se a própria existência da pessoa já fosse um erro, como se a própria existência da pessoa, ou as próprias escolhas, ou o próprio vir a ser da pessoa, a personalidade dela fosse um erro. Então, quando você está reunificado, você está livre ali da culpa de ser quem você é. Né? Então você consegue ser parte do todo, né? A consciência do eu superior é uma consciência de você enquanto parte do todo. Eu vou até anotar isso aqui porque é importante. A consciência do eu superior é a sabedoria de ser parte do todo. Ou seja, não é só ser racionalmente. A inteligência de saber não é só isso, é a sabedoria, a vida como parte do todo, a manifestação, ou seja, sentir como parte do todo, né? Então, a consciência do eu superior é a sabedoria de ser parte do todo, né? E essa sabedoria de ser parte do todo te habilita uma coisa incrível que é você saber sobre aquilo que você precisa saber. Então, se você quer saber, exemplo, né, de onde veio, sei lá, um problema da sua ancestralidade, você pode se concentrar nisso e aí você ilumina a sua coroa e você vai visualizando, você vai vendo, você vai sentindo, você vai sabendo, né, de onde veio aquele problema. E aí você consegue acessar a história das coisas, as histórias das pessoas, dos países, do planeta como um todo, e você vai buscando as informações que você precisa. E aí, basicamente, você não precisa entrar naquele lugar de eu simplesmente não sei como saber, né? Você tem abertura para saber o que você precisa, saber para continuar a sua evolução. Eu sei que parece grande demais para ser verdade, mas é assim que acontece, né? Mesmo no, por exemplo, no livro dos Yoga Sutras de Patanjali, quando ele está trazendo esse aspecto das capacidades dos sentidos, né? Que são as capacidades. Cada religião chama de um jeito. Acho que é importante a gente deixar isso claro, que os sentidos psíquicos são exatamente a mesma coisa que poderes do Espírito Santo, que são exatamente a mesma coisa que mediunidade sem ser médium, no sentido de sem fazer mediação com espíritos. Ou seja, você tem o que as pessoas acabam chamando, aspas, né, de mediunidade, só que sem a utilização da ponte entre você e o espírito, né? Porque a mediunidade são o uso dos sentidos psíquicos para fazer essa mediação. O que é uma mediação? Mediação é meio de campo, ou seja, eu escuto a parte A e escuto a parte B e vou mediando, eu vou ajudando essas duas partes a negociarem entre si. Isso é fazer uma mediação, ou seja, atuar como uma mediação para duas partes. No direito mesmo, no jurídico, é assim que funciona a mediação. Você escuta a parte A, a parte B e vai ajudando ambas as partes a chegarem no consenso, né? Porém, a mediunidade espiritual que falam, ela é o uso dos sentidos psíquicos para isso, para você ouvir a parte A, a parte B e fazer o meio de campo, o intermédio entre essas duas partes. Só que aqui no caso, os poderes, os sentidos psíquicos, eles nada mais são do que a parte da mediunidade sem fazer essa mediação. Você pode utilizar a sua mediunidade para ser médium, ou seja, para ficar fazendo meio de campo de comunicação entre duas partes. Mas você também não precisa. Ninguém é obrigado a utilizar os sentidos psíquicos para nada. E os sentidos psíquicos, eles são, inclusive, naturais do corpo humano. Todas as pessoas, todas, nascem com seus sentidos psíquicos completamente abertos. Né? Todos os recém-nascidos nascem vendo, ouvindo, sentindo, tudo à sua volta. Nascem tendo vislumbres do futuro.
todos, sem exceção, reunificados com seu eu superior, todos nascem